muita luz. Ai, que aquilo está a ficar feio. No Palácio da Silvestre, reinam da cultura, terror, 5 meses, 5 sessões. Porque o medo... Isto correu bem nos ensaios durante a tarde. Comece por fazer a sua apresentação enquanto eu conservo aquilo, senão não saímos daqui. Boa noite a todos. Eu tomo a palavra apenas para, em nome do Conselho de Administração da Fundação Marquês de Pombal, vos dar as boas-vindas. As boas-vindas aqui no Palácio dos Arciprestes, que é a sede administrativa e cultural da Fundação. É aqui que se passam os eventos culturais, para os quais, aliás, vos convido e os convido a acompanhar através do nosso site, do nosso Facebook e, enfim, e presencialmente aqui também. A Fundação Marquês de Pombal conta com mais 2 espaços, exercendo 2 valências, uma social, a Ludoteca, a Fundação Marquês de Pombal, no bairro Torela Portela, em Carnaxide, e uma outra de dinâmica do empreendedorismo, através do Parque de Ateliês, disponibilizando assim ateliês a preços reduzidos, promovendo assim um empreendedorismo social. Pois é, no âmbito de uma política cultural muito eclética, como se vê, não é? Que estamos aqui para mais uma temporada, a segunda temporada desta iniciativa Sustos às Sextas. Que repete, é uma iniciativa que repete, aprofundando naturalmente o formato inicial, ou seja, abordando o tema do terror, do fantástico, do horror, através das suas várias representações. Representações ao nível da literatura, da música, da dança e do cinema, como podem ver, aliás, no programa destas 5 sessões até maio, que está disponível aqui no Palácio. Conta com a participação de grandes artistas e de grandes entendidos e entusiastas na área, no tema. E por isso nunca é demais começar por agradecer àqueles que, no ano passado, na primeira temporada, contribuíram para o sucesso desta iniciativa. Refiro-me, não quero ser injusta, mas refiro-me, por exemplo, à doutora Ana Paula Guimarães, que eu já a vi, está por aqui, doutora Ana Paula, ao João Barreira, que eu julgo que não está cá, ao Rogério Ribeiro, Também não está. e ainda não, e ao David Soares, que, aliás, repete a sua participação nesta segunda temporada. A eles, muito obrigada pela presença. Aliás, como agradecer aos participantes da sessão de hoje, a primeira sessão da segunda temporada. Começo por agradecer à artista Manuela Fonseca, que através de uma representação de piano vai interpretar a dança da noite, a dança macabra, que aliás já teve ao longo dos tempos várias representações artísticas, desde a literatura ao cinema, e hoje contamos então a ouvir a peça ao piano Manuela Fonseca. Muito obrigada, Manuela. Por fim, como digamos a protagonista principal desta sessão, vamos ter a grande escritora e jornalista Vanessa Fidalgo, que tem e conta com algumas obras, tanto ao nível da reportagem como dos livros, abordando estes temas. É uma apaixonada por estes temas. Aliás, ainda há pouco me perguntava quais as experiências que eu tinha tido neste palácio, e já são algumas, e ouviu-me com entusiasmo. E deixando para o último, mas não menos importante, agradecer aos promotores deste espetáculo, desta iniciativa, deste projeto, Sustos às Sextas, os grandes entusiastas João Castanheira e o professor António Monteiro. Muito obrigada. Aliás, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigada. E assustei-se muito durante este ciclo. Obrigada. Nova tentativa.
Depois quem quiser ver no Facebook, que está lá, enfim. Pois, enfim. Mas à tarde funcionou muito bem. É? Muito bem. Bom, cabe-me agora fazer a abertura da sessão, propriamente dita, dando as boas-vindas a todos os presentes, agradecendo naturalmente a presença de todos, boa amizade, no início de mais um ciclo de Sustos às Sextas. Também não posso deixar de agradecer muito sinceramente à Fundação Marquês de Pombal, que mais uma vez disponibilizou este magnífico espaço para a realização das nossas sessões e nos tem dado apoios de diversas naturezas e de diversas ordens, por forma a tornar possível a realização do evento. Esperamos que este ano de 2016 as coisas corram pelo menos tão bem como correram em 2015, se não melhor. Temos algumas novidades que julgamos importantes. Desde logo, estas sessões vão ser filmadas. Temos amigos que se encarregam das filmagens, o Bernardo, o Jorge, o Miguel, que são profissionais deste setor e que, portanto, gravarão estas sessões para que nós, no final, disponhamos de um registro de som e imagem em DVD que possa estar à disposição. Também temos o benefício de ter um sistema de iluminação muito mais aperfeiçoado do que tínhamos o ano passado, que nos vai permitir fazer alguns efeitos que julgamos interessantes e originais e apropriados àquilo que vai decorrer. Ao longo das 5 sessões, de janeiro até maio, tentamos apresentar-lhes um programa muito diversificado, que envolverá palestras, envolverá a projeção de pequenos filmes, envolverá exposições de artes plásticas, banda desenhada e até, segundo contamos, um concurso de decoração de bolos, com temas ligados ao terror sobrenatural, os temas góticos. Bom, de facto, esta segunda edição dos Sustos às Sextas vem na sequência do que fizemos o ano passado. Muita gente teve a amabilidade de nos cumprimentar, de dizer que tinha gostado. É claro que nunca se pode agradar a toda a gente. Há sempre alguém que põe algum defeito, que encontra qualquer deficiência, a culpa será nossa. Em particular, houve um senhor, Zacarias qualquer coisa, que disse que isto era mal feito, que não tinha graça nenhuma e tal. E nós fizemos-lhe o mesmo que faremos a todos os que disserem mal, convidámo-lo a estar presente na sessão de hoje. De maneira que, em prova de fair play, não é verdade? Está aqui. De maneira que... Muito bem. Bom, podemos guardar o Zacarias, não é verdade? Longe da fogueira para que não descongele. E dando então início aos nossos trabalhos, eu passaria a palavra ao meu amigo Fernando Serafim, que nos vai fazer a apresentação do primeiro ponto da ordem de trabalho, que é uma peça musical, a Danse Macabre, de Camille Saint-Saëns. E o Fernando dirá algumas palavras sobre a obra e sobre as intérpretes que vão aqui estar connosco. Começo por cumprimentar o meu querido António Monteiro, porque é um excelente organizador destes eventos e, além disso, é também um grande escritor de contos fantásticos, conhecido, aliás, internacionalmente. Agora vou falar sobre a obra que vão ouvir, que é a Danse Macabre de Saint-Saëns, que é um dos maiores compositores do século XIX francês. Havendo outros grandes compositores em França do século XIX, como Berlioz, Massenet, Bizet então era só por causa da sua grande Carmen. O Saint-Saëns também se tornou conhecido, aliás, tem uma obra imensa e pode ser foi um menino prodígio, porque
aos 4 anos já distinguia todas as tonalidades tocadas no piano, que maravilhava as pessoas mais velhas, músicos, ficavam surpreendidíssimos com aqueles dotes extraordinários. E sim, estudou piano e composição, tornou-se um grande pianista, composição, e na etapa adulta dizia-se em infância que era o homem que mais sabia música no país. Portanto, era verdadeiramente extraordinário. Também não quis deixar de compor uma ópera, no fundo estava bastante na moda, no século XIX, e então escreveu o Sansão e Dalila, que ainda hoje se apresenta, embora não muito frequentemente. É uma ópera bastante difícil, mas extremamente bem escrita. Há uma área da Sobrante de Dalila que é celebrada e cantada em todos os concertos. Mas o que mais hoje conta na música de Sansão são os concertos, sobretudo os de piano, que constam sempre dos concertos quando se fazem os festivais e também concursos. Há sempre o segundo concerto de piano de Sansão, ou se não é esse, para lá caminho. E como não podia deixar de ser sempre uma pessoa célebre, tinha os seus detratores. E então, o que é que diziam, por exemplo, num concerto de piano? É um excelente concerto. Começa com Bach, como sabem, foi um dos maiores compositores de sempre, e acaba em Offenbach, que era um compositor de operetas com muito grande talento. Mas devo dizer uma coisa, o Offenbach, que de facto escreveu operetas que se tornaram célebres, como La Belle e La Pericole, acabou a sua vida a escrever uma ópera e que, curiosamente, tem muito no argumento sobrenatural. Era uma ópera que ficava até aqui bem integrada, que são os contos de Hoffmann. E tem como base o espírito de Hoffmann, que passa por ser o primeiro autor de contos do fantástico. E essa ópera depois acabou por não ser acabada, mas depois com uma revisão dos amigos e de alunos é cantada também pelo mundo inteiro. Mas passemos à Dança Macabra, o Sansão também sabe imenso por música, certo modo descritiva, e esta, portanto, é uma peça que tem muito a ver com o macabro, com o diabo, mas escreveu também uma peça muito original, que é o Carnaval dos Animais, em que ele descreve nas músicas vários animais. E essa música é muito tocada até nas escolas, porque é extremamente agradável de ouvir. Esta é de uma dificuldade extrema para a execução dos pianistas. Vamos ouvir, vai ser tocada por duas excelentes pianistas, a Manuela, que eu conheço muito bem, que trabalha comigo, e a Mariana, que eu ouvi uma vez no Palácio Foz, e fiquei também encantado, porque não só tocou muito bem, como também apresentou obras suas e do seu pai. Foi um excelente concerto. Portanto, agora vou ouvir uma peça, de facto, pode-se dizer transcendente, que é extremamente difícil, a 4 mãos, uma coisa que normalmente também não se ouve. Chama Manuela e Mariana para tocarem a Dança Macabra do grande compositor francês Saint-Saëns.
Depois desta magnífica interpretação, a 5 mãos, 4 a tocar nas teclas, uma a tocar as páginas. Manuela, não se importa. Temos uma prenda e Mariana também, se faz favor. Temos uma prenda. Ora bem, penso que não se poderia começar melhor do que isto. Uma bela peça, muito bem interpretada e muito sugestiva do ambiente macabro da dança dos mortos. E passamos agora ao segundo ponto do nosso programa de hoje, para o qual tenho o gosto de convidar para se juntar a nós a Vanessa Fidalgo. Vanessa Fidalgo, como todos conhecerão, é jornalista desde 1998 que exerce essa profissão, mas tem-se dedicado também à escrita. Aliás, tem um longo percurso como escritora. Aos 12 anos ganhou um prémio literário, tanto quanto eu sei, e é já autora de vários volumes sobre a presença do sobrenatural nas tradições populares e nas histórias populares. E sabemos também que está para ser publicado um novo volume, um 4º volume, dentro da mesma linha, que sairá durante este ano de 2016. Quem sabe se nós teremos a ocasião de nos associarmos ao lançamento dessa obra. Sabemos também que tem um romance fantástico para um público mais jovem, que está escrito e que está provavelmente à espera da oportunidade de publicação. Portanto, podemos ter uma nova Rawlings entre nós. E é com muito gosto que a temos aqui e a quem gostaríamos de colocar algumas questões sobre a sua obra, as suas motivações e depois passando também a palavra no final à assistência, a quem queira também colocar alguma pergunta e saber mais alguma coisa. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é praticamente inevitável e é o que é que a levou, de facto, a interessar-se por este tema e a escrever estes livros, a interessar-se pelo sobrenatural nas histórias, no folclore, na tradição oral, etc., de que, aliás, ali a Paula é especialista. Vanessa, faz favor. Ora bem, para já, boa noite a todos, obrigada por terem vindo, obrigada pelo vosso interesse. O meu interesse por esta área, eu acho que vou tentar, isto não é o meu forte, falar alto. Será que isto vai me ajudar, não é? Estes bichos, eu agora tenho que lidar mais com eles no trabalho, mas ainda são uns bichos assim um bocado estranhos para mim.
eu acho que foi um interesse comum a muitos adolescentes e a muitos jovens, porque estas temáticas despertam-nos a curiosidade, geralmente numa fase muito precoce da nossa vida. E eu comecei como quase todos começamos, com as séries, televisão, com os livros, com os contos, grande fã dos Senhores dos Anéis, das Brumas de Avalon, do Eldest, depois do Harry Potter, que o Harry Potter surgiu, eu já era um bocadinho mais crescidinha, mas apaixonei-me automaticamente como se voltasse a ter 12 anos, e pronto, foi um bocadinho por aí. Foi um interesse até mais literário. Depois, muito mais tarde, já eu trabalhava no jornalismo e na revista Domingo, propuseram-me fazer, nem sequer foi uma ideia minha, mas propuseram-me fazer uma reportagem sobre estes mitos urbanos, estas lendas, aqui na região de Lisboa, em Sintra, na linha de Cascais, estas casas assombradas aqui que mais ou menos nesta região das quais se ouve falar. E lá fui eu, com um colega, levávamos assim 4 ou 5 referências, lá fomos bater à porta, mais frequentemente andar à volta do muro, porque não nos deixavam entrar, claro. Também não queríamos invadir propriedade privada. E pronto, lá saiu essa reportagem ali com um sustozinho que apanhámos pelo caminho, que eu vos posso contar, que chegámos ali à parede, à famosa Casa das Pedras, e entramos, porque o portão não está franqueado, lá entramos, o mais próximo que conseguimos até mesmo com o carro, bati à porta, uma porta assim de vitrais, vidrilhos, espreitei, via assim umas coisas amontoadas lá dentro, não via nada. Pronto, concluímos que estava vazia, viemos embora. Quando eu me viro para o carro, tenho o meu colega com o ar muito sarapantado. Olhar para mim, eu viro-me para trás, assim, bocado. O que ele estará a ver que eu não estou? E então está a senhora, a proprietária da casa, obviamente, uma senhora muito idosa, eu agora já não sei precisar se tinha 82, 87 anos, mas pronto, terá demorado o seu tempo, obviamente, num casarão daqueles a vir abrir-nos a porta, mas lá estava ela, com o cabelo assim, pronto, branquinho, comprido. Eu quando a vi fiquei, não pensei que era uma alma penada, mas confesso que me assustei. E ela própria contou-nos a história da casa, que tinha sido construída pelo seu pai, com as pedras. Ele era um antigo capitão da Marinha e uma pessoa muito respeitada aqui nesta zona, estamos bem perto. Tinha construído aquela casa com as pedras do mar mesmo, e que realmente desde há muito tempo que a casa tinha essa fama de assombrada, mas que ela lá nunca tinha visto nada, mas realmente as pessoas, porque sempre que há uma arquitetura mais diferente, ou muito antiga, ou com requintes mais exóticos, por assim dizer, naturalmente são detalhes que põem a nossa imaginação a funcionar, e no fundo é aquilo que acontecia com a Casa das Pedras. Mas isto tudo para vos falar da reportagem. Pronto, lá fizemos, lá saiu, e essa reportagem que acabou por ditar o interesse da minha editora, da Esfera dos Livros, que me chamou através do Facebook até para uma reunião. Eu até pensei inicialmente chamarem por uma reunião pelo Facebook, isto não é assim uma coisa muito formal, se calhar alguém ia brincar comigo, mas lá fui. E o que eles me queriam propor era precisamente isso, que fizesse uma recolha a nível nacional de todas essas histórias. E aqui não estamos a falar se são verdade ou não, se há fantasmas ou não. Esse nunca foi, não é o propósito. A verdade é que são histórias que fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição oral. São histórias que vêm desde há muito tempo e que fazem parte dessa identidade dos povos daquele bairro, daquela aldeia, daquela vila, que se vão contando de geração em geração, que vão passando, não é? E é nesse sentido que nascem os meus livros. Quando eles me propuseram, talvez não fosse bem assim, mas depois fui eu já a pensar como é que eu iria pegar naquele tema de uma maneira que fosse séria e que me interessasse a mim. E aí sim, lembrei-me automaticamente desse meu gosto pelo fantástico desde miúda, porque com todo o respeito, mas eu, quando primeiramente ouvi falar no tema, veio-me à mente os professores bambos e aquelas videntes, e eu com isso não tenho nada a ver. Nem queria fazer um trabalho
nessa base da mediunidade. No entanto, a recolha de património, isso sim interessou-me. Marcámos uma segunda reunião, eu levei ali logo um repertório que nunca mais acabava. E diz-me a Sofia Monteiro, na altura era diretora da Esfera dos Livros: "Oh rapariga, isto é muita palha para um livro só. Portanto, vamos pensar, se calhar, em dividir isto." E logo nesse dia surgiram estes 3 livros, pronto, que ficaram com uma divisão temática, no fundo. Um, Casas Assombradas, no outro, lendas, mistérios de lugares, encruzilhadas, os becos, lugares onde ocorreram homicídios ou sobre os quais se contam histórias bizarras, não de fantasmas, embora depois haja ali um capítulo que eu voltei a essa temática das assombradas, porque entretanto, desde a saída do primeiro livro, chegaram-me imensas histórias por e-mail e por pessoas que vinham ter comigo e contavam. Muitas delas contavam, lá está, a história da sua terra, a história que a avó lhes tinha contado. E que muitas dessas pessoas até nunca tinham olhado para essas histórias da avó como um património seu também. E finalmente o terceiro livro, que era Os Seres Mágicos, e que será talvez a vertente que para mim é mais querida e aquela que eu também fiquei mais surpreendida quando fui fazendo as minhas pesquisas, porque descobri que afinal em Portugal também tínhamos duendes e fadas e lobisomens, que era uma coisa que eu conhecia muito mais da cultura anglo-saxónica. Mas temos efetivamente um vasto leque de histórias muito nossas, com características também regionais. Temos um determinado padrão a norte de Portugal, no sul temos outro tipo de histórias, nas ilhas também estas histórias dos seres mágicos têm nuances diferentes, os seres têm nomes diferentes, e pronto, foi assim que surgiu. Portanto, o meu interesse pelo sobrenatural, ao fim e ao cabo, foi sempre literário, primeiro como leitora e depois como investigadora, de certa forma, como pessoa que estava a recolher aquele tipo de histórias. Portanto, como eu vos referi, não é propriamente um interesse de tentar saber se realmente ali existe ou não. Não acredito que, sinceramente, que nos tempos mais próximos, pelo menos, vamos conseguir apurar essa verdade. Portanto, tudo o que temos agora é isso, são essas histórias. Vanessa, há pouco disse-nos que fez grandes distâncias à volta dos muros quando andava a tentar identificar essas propriedades. No entanto, houve também uma recolha oral das histórias e lendas. Foi muito complicado falar com as pessoas ou colocá-las a falar dessas histórias, ou elas, em geral, manifestavam interesse em o fazer e até se propunham a contar as histórias? Não foi complicado, João. E eu penso que isso tem a ver com o meu método de recolha, porque eu quando vou ter com alguém, já identifiquei quem é a pessoa com quem eu vou falar. E, portanto, geralmente já contactei com pessoas que a conhecem, portanto, com uma junta de freguesia ou com um grupo de coisas de cantares, um rancho folclórico. Normalmente são os núcleos, sobretudo nas aldeias, onde se consegue encontrar mais pessoas com esta memória ainda viva. Portanto, quando eu vou ter com elas, eu já sei que é com aquela pessoa e ela já sabe o que eu vou falar com ela e sobre o quê. Se me disseres que se calhar temos vizinhos, temos pessoas na nossa rua que se calhar já ouviram os tais barulhos na madeira, por exemplo, como há bocado a doutora Ana nos falava, e que queiram relatar isso, Paula, peço desculpa, queiram relatar isso para um livro ou para um jornal, aí já pia mais fininho. Tem muito a ver também com a relação que as pessoas têm com a própria história e com as suas crenças, com a sua própria forma de pensar em relação ao assunto. Mas é como te digo, como eu primeiro identifiquei as pessoas e só depois me dirigi a elas já estavam dispostas a falar comigo, de uma forma geral. E tem alguma ideia concreta do acolhimento que o público, o leitor, deu
estes seus livros, se o feedback que foi recebendo de leitores, as pessoas entusiasmaram-se, contribuíram, qual foi a ideia que ficou? Sim, e tal como eu referi há bocado, geralmente quando eu lanço um dos livros, os primeiros 2, 3 meses, recebo imensos mails e imensas mensagens, sobretudo pelo Facebook, que agora é o CTT dos tempos modernos, não é? De pessoas que vão contando, vão partilhando os seus momentos também e vão dando a sua opinião sobre os livros. E felizmente, de uma forma geral, são positivas. E eu adoro esses momentos, sobretudo os de partilha, porque isso sim é um sinal de que as pessoas se interessam pelo tema e se interessaram pelo trabalho e que, de certa forma, até querem fazer um bocadinho parte, eventualmente, de um trabalho futuro. Vanessa, tenho aqui mais uma questão. Nós falámos há bocadinho na introdução que há um livro que vai sair à partida no próximo mês de junho. É possível já revelar alguma coisa sobre esse livro? Como é que ele se vai designar? Qual é o tema que vai abordar? Ou para já ainda é segredo? Eu posso dar umas pistas, porque eu assinei um contrato e tenho aquele dever de confidencialidade, não é? Que é essa coisa que rege os mercados. Mas eu posso dizer-vos, até porque eu estou em pulgas para falar dele, que é um livro que, tal como o último, também fugiu um bocadinho à temática do medo e dos assombrados, portanto é uma coisa muito mais leve. Este próximo sai desta temática do sobrenatural. Há algumas pessoas que acham que o tema também é sobrenatural, mas são poucas e eu não concordo muito com elas. É um tema, isso sim, que vai tocar, já vai tocar na ciência e naquilo que a ciência poderá, ou não, mas eu acredito que poderá comprovar num futuro, se calhar muito mais próximo do que aquele que até imaginamos. Mas também e aqui é nisso que se distancia, mas também tem coisas muito próximas, porque também ele depende muito da crença. E do acreditar ou não naquilo que se está a ver. Não posso ir muito mais além, peço desculpa. Bom, mas parece aliciante de qualquer modo, não é? Posso dizer outra coisa também, que é, enquanto que estes 3 livros tiveram uma grande, na maior parte, foram livros de pesquisa bibliográfica, muitas monografias, muitos livros mais antigos, alguma internet também, porque eu quis misturar sempre histórias antigas com histórias que fossem ainda conhecidas, sobretudo dos nossos adolescentes, porque estes livros, e isso lá está uma coisa que eu me fui apercebendo muito pelos contactos que depois fui tendo, lá está, é uma temática que apela muito aos mais jovens e, portanto, era importante pôr também os tais mitos, as tais lendas, embora geralmente os mais jovens não se referem, custa-lhes referir-se a isto como lendas, porque acham sempre que as lendas é aquelas coisas dos príncipes e das moras encantadas, mas a verdade é que aqueles fantasmas da curva ali da estrada de Sintra também é uma lenda. E é uma coisa que é contemporâneo, é nosso, são lendas vivas. E agora perdi-me um bocadinho onde é que eu ia. Não, perdi-me mesmo. Porque isto agora, para voltar ao primeiro livro, já não sei muito bem como é que era. Já sei. Este novo livro, a pesquisa bibliográfica foi muito pouca, porque lá está, é um tema muito mais atual. E, portanto, as fontes vivas foram, na sua maior parte, foram aqueles que foram ouvidos, e foi à base de relatos e de testemunhos que se foram construindo essas próximas histórias. Já agora, à medida que foi recolhendo essas narrativas, esses contos, essas histórias, essas lendas, houve algum caso que a tivesse impressionado mais pela maneira como foi contado, ou pelos factos em si, ou pelas provas que pudessem existir? Houve vários. Há um caso que não me sai da memória, mas tem até muito mais a ver com aquilo que se seguiu, curiosamente, com a história, e a história verídica daquele lugar no presente, embora ele figure
no meu livro, porque tem até uma lenda muito antiga. Eu estou a referir-me à Quinta do Barão das Lajes, que é próximo de Penafiel. É uma quinta, portanto, de finais do século XVIII, que foi habitada por uma família do norte do país, e que estava desabitada há já uns anos, o casarão principal, mas foi sempre habitada pelos caseiros, portanto, por várias gerações de caseiros. Provavelmente ainda até continuarão lá a residir algumas pessoas dessa família. Talvez ali, agora não tenho aqui o livro, não vos sei precisar a data, mas nos anos 80, o caseiro vê no espelho da casa refletido a figura do Barão das Lajes. Pronto, e seria o tal fantasma, foi daí que nasceu a lenda do Barão das Lajes. O que aconteceu depois? E quem é que era o Barão das Lajes? O Barão tinha vindo da guerra, ficou enciumado, porque não sei como lá terá desconfiado que a mulher o teria enganado com outro na sua ausência, e naquele tempo lavava-se a honra com sangue, e ele assim fez. E pegou na mulher, amarrou-a na garupa do cavalo e arrastou-a pela propriedade. Portanto, essa será a lenda do sítio. Nós fomos lá fazer uma reportagem até para a televisão. Assim que lá chegámos, a câmara avariou. Depois, os nossos interlocutores eram estranhíssimos, mesmo. E não era não era a sugestão, porque eles realmente, entre olhos tortos e dentes para fora e ficarem assim em cima de um cajado, assim o tempo todo, muito fixo, a olhar para nós, aquilo realmente era uma coisa que se tornava até difícil de trabalhar. Mas lá fizemos a reportagem, pronto, trouxemos umas imagens em que, em vez bem, estas também no início também não passaram muito bem, mas em que tem assim um friso preto em toda a volta, que nunca descobrimos muito bem como é que aquilo aconteceu. A explicação mais lógica é que terá sido a lente que se deslocou. Se calhar ali os colegas da imagem até conseguiram explicar isto melhor que eu. Mas nós não batemos com a câmera em lado nenhum, pronto, não sabemos muito bem o que é que aconteceu, aquilo depois na pós-produção arranjou-se. Há um dia que eu estou na redação e olho para a televisão e estão a passar uma notícia de um senhor que tinha sido detido por um crime. E reconheço imediatamente a propriedade, era a Quinta do Barão das Lajes. O senhor era o filho do caseiro que eu tinha entrevistado, quando lá tinha estado. Naquela quinta também já tinha havido uma morte trágica de uma criança afogada num poço. E, é assim, António, não foram os fantasmas, não foi o Barão das Lajes que me impressionou, mas a sequência de tragédias associadas àquele local, que efetivamente tem uma atmosfera pesada, pronto, quanto mais não seja por causa disso, é algo que é muito pesado e impressionante para qualquer um de nós. Sim, posso imaginar. Voltando um bocadinho àquele tema da recolha da informação, que soubemos que foi muito vasta e que, portanto, deu origem a esses 3 livros, eu penso que, se calhar, muito mais do que aquilo que foi publicado terá havido. Sim. Houve algum critério em especial para selecionar a informação que ia ser editada, a que não ia? Qual foi o processo que foi utilizado para publicar umas histórias em detrimento de outras? Eu acho que, acima de tudo, eu nunca pensei assim, quando começo a escolher as histórias e a reuni-las depois em capítulos, que é também quando faço melhor a sistematização daquilo que tenho ou porventura do que me falta. O critério foi o mais natural possível, as histórias que eu gosto. Agora, se eu me puser a olhar para elas e pensar porque é que eu gosto mais destas e não das outras, eu aí acho que consigo encontrar um ponto em comum, que é a riqueza das personagens, portanto, a riqueza das descrições e lá está, da história de vida de que aqueles mortos ou aqueles vivos têm para contar. Até porque isso é que é o manancial literário, não é? Uma personagem rica, complexa, é que me vai dar a minha matéria-prima para trabalhar. Pronto, e, acima de tudo, acho que foi esse o critério, porque às vezes há histórias, e apareceram muitas, dos barulhos, das portas que rangem, então, mas onde é que era o sítio, como é que era? E as pessoas não sabem muito bem explicar. E isto, sabe-se lá, viveu alguém que morreu, porque isso é que depois me dá a mim a personagem.
E às vezes também não existe essa referência a alguém, não é? A alguém com um passado. Portanto, é por aí, não é? E as pessoas, as histórias de pessoas são o maior manancial dos escritores, não é? Sim, naturalmente, sim. Eu agora faria uma pergunta que se calhar alguns dos presentes estão a imaginar, e que é se depois de recolher essas histórias todas e falar com essas pessoas e escrever os seus livros, se não lhe acontece ter pesadelos. Não, felizmente não. Olha, tenho pesadelos, assim, por exemplo, quando tenho que vir assim falar perante muita gente dos meus livros, isso tenho. Mas não, aqui estão todos vivos. Então, seguramente. Mas não é. Como o trabalho que eu faço, portanto, passa muito pela investigação e mesmo. Lá está. A história pode-me impressionar, às vezes, pelas questões humanas que estão muitas vezes envolvidas. Mas eu não me assusto facilmente. Não sou uma mulher todo o terreno, mesmo com esses. Muito bem. Eu tenho aqui uma questão que tem uma alusão à nossa primeira sessão do ano passado, onde a oradora foi a Ana Paula Guimarães, e que vem-nos fazer aqui um bilhete de identidade do diabo. Haverá aqui alguns presentes que se lembram, foi um momento bastante interessante. Eu gostaria de perceber, com base nestas histórias, se não nos quer fazer uma espécie de bilhete de identidade também de uma bruxa, enfim, de um lobisomem, de uma das personagens que lhe tenha sido relatada à semelhança daquilo que a Ana Paula fez. Podemos fazer das bruxas, porque as bruxas, todos nós, quando imaginamos uma bruxa, geralmente é aquela imagem montada em cima de uma vassoura, com o chapéu pontiagudo, não é? A voar, assim, à frente da lua. Mas a verdade é que as bruxas que eu encontrei no nosso património oral não tinham nada disto. E isso é que foi a minha grande surpresa. Para já achei muita piada uma coisa que é tipicamente portuguesa, que é a questão da vizinhança. Portanto, por exemplo, nós temos a lenda, o mito da bruxa poveira, que é da Póvoa do Varzim, e há uma série de lendas associadas a essa figura mítica. Mas a bruxa da Póvoa não tem nada desses acessórios. E é uma vizinha. É uma vizinha que, à noite, em determinadas noites, sai para atentar à alma dos homens que moram ali na rua. E depois, para se protegerem, as pessoas, ainda há casas na zona velha da Póvoa do Varzim que têm, essa, no fundo é um pentagrama, mas que por lá se chama um Sanselimão e que seria o símbolo para proteger aquelas casas e aqueles homens das bruxas. Isto atentar não é no sentido carnal. Portanto, é uma zona de pescadores e, geralmente, a bruxa o que ia fazer era atrapalhar-lhes a vida e a faina. E, no fundo, seria um perigo acrescido para os homens do mar. Há várias lendas que, por exemplo, quando ela aparecia, eles perdiam a faina ou perdiam os barcos. Portanto, era sempre um sinal de mau agouro. Porque é que eu digo que é uma coisa muito portuguesa? Porque nós temos muito aquela coisa do mal olhado, não é? Isto está-me a correr mal, isto já foi alguma bruxa que enguiçou isto. E aí nunca pensamos na senhora do chapéu pontiagudo com a vassoura. Nas aldeias acontece o mesmo. A bruxa é sempre alguém da aldeia, com uma riqueza descritiva que eu achei muita piada e que também é muito singular. Que o que é que estas bruxas faziam? Juntavam-se em certas noites, geralmente as tais de lua cheia, ou as noites de São João, que estão muito associadas enfim, a um encontro entre mundos. E nessas noites de São João elas reuniam-se à volta da fogueira para dançar nuas, vejam lá bem. Portanto, nada daqueles trajes de feiticeiros que nós vemos nos filmes se adequa às nossas bruxas, que no fundo seriam mulheres idosas dali, da vizinhança, mulheres, diriam os americanos, da girl next door, não é? São assim as nossas bruxas. Eu neste momento gostaria talvez, para não estarmos só nós aqui na conversa, de passar um pouco a palavra à assistência, para que alguém pudesse também colocar algumas questões. Não sei quem é que poderá ter alguma
pergunta que queira colocar? Alexandre? Sim. E comecei e tenho um trabalho acabado de ficção para um público mais jovem. Lá está. Embora eu também percebi que estes meus livros atraíam sobretudo um público mais jovem, mas não é assumidamente para esse público. E este romance fantástico que eu escrevi é uma aventura num mundo fantástico. Vamos ver se um dia vê a luz do dia. Estou a trabalhar para isso, pode ser que sim, porque efetivamente nós encontramos tantas personagens na nossa mitologia que é impossível, e para quem se interessa por esse tipo de literatura, como é o meu caso, é impossível não imaginar esses seres fantásticos portugueses num livro como aqueles que se faz lá fora, não é? Porque nós temos, por exemplo, em Tomar, temos um monstro que alegadamente guarda os subterrâneos de Tomar. Se nós formos para a Madeira, temos uma espécie de um dragão que ainda por lá vive numa gruta. Ora isto, como dizia o António, qualquer J.K. Rowling pegava nisto e fazia um livro, não é? Portanto, é quase, como tu disseste muito bem, é irresistível. Não, e para quem gosta de escrever, acho que é mesmo o caminho. Não sei, outras questões que queiram colocar? Desculpa, não. Criaturas mágicas, sim. Sim. Nós, por exemplo, temos... agora ia dizer uma espécie de doentes, que era um disparate, mas pronto. O trasgo, por exemplo, que nos Açores também existe, e eles por lá chamam os labregos. Mas o trasgo tem características tipicamente nossas, porque os duendes da mitologia anglo-saxónica geralmente são mais da floresta e por aí. Os nossos trasgos vivem nos moinhos e apoquentam a alma dali das pessoas das imediações. E curiosamente, há histórias que são muito relacionadas com a nossa ruralidade. Temos, por exemplo, uma história que eu acho deliciosa e como é muito curtinha eu posso contar. Uma senhora que todas as noites não conseguia dormir porque havia imenso barulho na cozinha. Às tantas, falou com o padre e ele disse, não, se acha que é melhor, mude de casa. E ela mudou, começou a levar as suas traquitanas para o outro lado do monte. Às tantas, quando vem naquelas várias viagens que fez, para a frente e para trás, vê um banco da cozinha a andar sozinho. E ela olha lá para baixo e vê um doentezinho pequenino, nariz abatatado, pequeninos, pelo menos é assim que são descritos, nariz abatatado, um barretinho, e pergunta-lhe assim, fulano, onde é que tu vais com o meu banco? Ao que ele lhe responde, então, mas nós não íamos mudar de casa. Tem muito esta conotação de pregar, mais do que terem poderes mágicos, são criaturas que nos pregam partidas e são muito típicas da região de Trás-os-Montes. No Algarve, temos, por exemplo, as fadas fiandeiras, que fiariam, não é, o linho e teciam belos tecidos, mas só a troco de bolos ou moedas. Portanto, temos que deixar o linho, bolos ou moedas. Pronto, também penso que é uma coisa muito típica nossa. Não quer dizer que não existam, até porque assim, estas lendas chegam cá trazidas pelos povos que foram passando pela Península Ibérica. Portanto, trazem sempre características comuns a outros lugares. Depois, claro que vão, não é? A tal história, quem conta um conto aumenta-lhe um ponto e vão ganhando características da nossa própria cultura. Não sei se há mais alguma questão. Ai, deixa-me pensar. Isso é difícil, eu nunca tinha pensado nisso. Eu confesso que eu não gosto muito daquelas lendas dos mortos que voltam e não sei o quê, e depois mais do que estes, com estes seres fantásticos eu lido muito bem
e com as maldições e as encruzilhadas. Agora, por exemplo, aquelas histórias sobretudo quando às vezes há pontos de encontro com a realidade. Por exemplo, quando estamos num lugar em que realmente sabemos que ali viveu alguém com aquelas características, dá-nos um bocadinho que pensar. Eu agora não estou a conseguir recordar-me de nenhuma em concreto, mas efetivamente são essas as que mexem mais connosco, não é? Eu não tenho uma pergunta, mas tenho um comentário a fazer sobre as bruxas. Eu vivi 10 anos numa aldeia perto de Viseu e na aldeia onde morava havia uma senhora que todos chamavam bruxa e ela própria se chamava bruxa. O facto é que nós vivemos num país onde as bruxas ainda são levadas muito a sério e são usadas para resolver todo tipo de problemas. Eu lembro-me de passar bastante cedo na Rua da Senhora, tipo 6 da manhã ou alguma coisa deste género, e já estar em carros com pessoas à espera para serem atendidas por uma bruxa, para curar mal-olhados, para comprar feitiços, e isto ainda acontece hoje em dia. Sim, sim, sim. Mas ela orgulhava-se muito de ser bruxa. Ela estava muito contente por nos ser como chamavam bruxa. Nem é preciso irmos a uma aldeia, não é? Nós se virmos algumas páginas de anúncios dos jornais, aquelas pessoas que oferecem a cura em troco de donativos, enquadram-se. Esta enquadrava-se um bocadinho mais na figura de bruxa. Mais da curandeira. Sim, mais toda de preto, verrugas. Portanto, esta enquadrava-se mesmo na figura da bruxa. Pois lá está, é um fenómeno engraçado, não é? Porque no fundo é uma coisa que se aproveita, entre aspas, ou que agarra em algo que é cultural para fazer face a uma necessidade das pessoas em tempos de aflição, como varia de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que se agarram à religião, há pessoas que, enfim, que arranjam, agora temos a autoajuda também, não é? Que está muito na moda, e há as bruxas também, que também têm esse papel, não é? No fundo, de aliviar os males das almas, em quem nelas acredita, é verdade. Muito bem. Eu acho que falta aqui uma coisa também, porque estamos a falar de acontecimentos em todo o país, mas nós estamos aqui num palácio que também tem as suas histórias e há uma pessoa que esta semana teve assim, não foi um encontro em primeiro grau, porque ele não apareceu, Mas fez chover, não é? considerando os acontecimentos, acho que de alguma forma ela era a Paula Saraiva. Acho que podia partilhar aqui com os a situação porque realmente não há explicação, por vezes, daquilo que ocorre aqui e principalmente alguns produtos, não é? Bom, não era suposto ser. Obrigada. Este palácio tem tradições e trabalho aqui há pouco tempo, aliás, nós trabalhamos aqui há pouco tempo, há cerca de um ano, e quando viemos para aqui trabalhar, disseram-nos que cuidado com a vida não usar portas a ranger, há portas a bater, efetivamente, depois a gente vai ver as portas estão abertas. Vemos sempre. De facto, tem acontecido aqui algumas coisas não simpáticas. Como o clima, que eu pretendo que os quero esquecer. Aliás, eu não gosto de vir cá sozinha à noite. E durante o dia também não gosto. Neste momento somos duas a trabalhar neste palácio e a Sandra na segunda-feira de manhã teve uma consulta médica. Há umas horas, e tinha entrevistas para preencher um posto de trabalho no palácio. E não mais entrou, tinha entrevista, eram duas. E na segunda entrevista, estava no gabinete lá em cima e nitidamente, eu sou surda, e nitidamente ouço a subir umas escadas de madeira. Mas nitidamente, como se fosse aqui. E eu virei para o rapaz e disse, para o candidato, e disse, desculpa ver uma coisa, estão a subir escadas. E eu arrepiei e disse, mas aqui não há escadas em madeira. Aqui há as escadas e depois as outras internas nem são em madeira. E comecei, quem está aí? Quem é? Quem é? E ninguém, olha, desculpa, quem disse-me para ter aqui, por favor, que o rapaz vai. Não vimos ninguém, não vimos.
de porfiar à entrevista para mal ver e quis ser embora, obviamente, não é? E eu fiquei incomodada, porque eu não acredito nada disso, eu não quero acreditar. Bastante que não quero acreditar, obviamente. E já me primeira vez. Outras vezes há um ano estava aqui, estava sozinha, já era de noite, eram 6 ou 7 da tarde, estava bem e tal, estava aqui a muito pouco tempo. E estava a andar no chão de um usuário de madeira. E a falar com um amigo, e às tantas, que era administrador desta casa, e às tantas, e ele diz, para lá de andar, porque eu paro. E, entretanto, eu continuo a ouvir passos. E eu disse, desculpa, Francisco, continuas a ouvir passos? Sim. Mas eu já parei de andar. Estás a gozar comigo? Não estou a gozar comigo, olha, desculpa. Vamos já embora. Cheguei aqui, desliguei o lado elétrico e fui embora. Fui a dormir, Quer dizer, tem acontecido nestes uns meses que temos para cá, não sei se aconteceu alguma vez, mas tem acontecido portas a bater a toda a hora. Estamos muito bem, as portas estão a bater, nós vamos ver qual é a corrente que está aqui, as portas estão abertas. Não bateram nada. Eu não sei qual é a explicação disto, tem que haver uma explicação científica, senão nunca mais vem para olhar pelo palácio. Amanhã já não vai. Eu tenho que convencer que há uma explicação científica para isto, ou não sei. E é comigo que isto acontece com isto. Não com algumas pessoas, como aconteceu no passado, com outras. O João, a Sandra, acho que até tem vindicado a noite e tudo, e nunca lhes aconteceu nada disto. Está a provocá-la. Uma provocação, não é? Mas já agora aproveita, a reação, a postura da Paula é a reação comum de uma grande parte dos meus interlocutores, porque eu falei desde pessoas que acreditam a pessoas que profundamente descrentes, só que eram confrontadas com isso mesmo, que é, eu não acredito, eu não quero pensar nisto, eu não quero sequer falar sobre isto, agora eu não encontro explicação alguma para isto. E é também essa, é muito curioso ouvir, sentir essa dúvida que no fundo se apodera das pessoas e que as faz questionar tudo aquilo em que acreditam, muitas vezes, não é? Bom, estamos, portanto, a ver que não podíamos escolher melhor local para a realização destes às sextas, não é verdade? E, no fundo, quem resume bem a filosofia são os espanhóis, não é? Eu não creio em brujas, pero que las hay. É o caso aqui. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez à Vanessa ter estado connosco, a contar as suas experiências, a falar nos seus livros. Para quem eventualmente não conheça um ou outro dos livros da Vanessa, eu recomendo-os, são muito interessantes, são muito agradáveis de ler. E contamos consigo mais vezes, noutras ocasiões. Muito obrigado. Obrigada. Não é a cabeça. Não é a cabeça. Faz favor. Tu ofereces a caixa, eu ofereço a caneca. Muito obrigada. Mas eu gostaria ainda de acrescentar, antes de fazermos o nosso intervalo, acrescentar que estas pequenas ofertas que este ano arranjamos deixariam com certeza tristes os nossos participantes do ano passado, porque o ano passado não tínhamos estas coisas. Mas nós pensámos nisso e gostaríamos também de oferecer esta recordação aos nossos participantes da primeira edição. Paula Guimarães, faz favor. Não, podes receber de cócoras. A Gisela. O David não recebe hoje porque vai receber quando fizer a palestra este ano. Recebes depois. Até lá. E o Bruno. Onde é que está o Bruno? Está ali.
recebe também quando fizer este ano a sua intervenção. Okay? As pessoas que têm colaboração este ano recebem quando for apropriado. E creio que do ano passado é tudo. Não temos mais ninguém. Dos que cá estão, claro. Claro, os que não estão, mais tarde, hão de vir, nessa altura. naturalmente. Faremos então agora o nosso intervalozinho. Como habitualmente, se quiserem tomar um café ou um cálicezinho do Porto, comer umas bolachinhas, estejam à vontade e daqui a pouco passaremos ao último ponto.